O Serasa divulgou o relatório de inadimplência, atualizado até o mês de agosto de 2025. Esse relatório ele mostra que 78 milhões de brasileiros estão com algum tipo de dívida hoje. E o total dessa dívida chega a 494 bilhões de reais, né? O que é um número muito expressivo e que chama muita atenção. Acho que vale muito a pena a gente esmiuçar ele um pouquinho e falar sobre. 27,3% de toda essa dívida ela é concentrada em bancos e em cartão de crédito. Esse dado ele mostra para a gente de forma escancarada o quanto nós ainda somos extremamente dependentes do limite do banco, do empréstimo do banco e do cartão de crédito para financiar o nosso consumo. Mas esse é um dado que por si só ele pode ser esmiuçado de muitas maneiras. Então, a gente tem uma questão social entre as pessoas das classes mais baixas, as pessoas mais pobres, que precisam do cartão de crédito para conseguir financiar bens de consumo durável. Então, para comprar uma geladeira, para comprar um fogão, né? Essas pessoas elas precisam do cartão de crédito, elas precisam parcelar para que esses bens que a gente precisa para sobreviver, eles possam ser incluídos no nosso dia a dia, né? Na nossa renda. Porque a nossa renda mensal ela não comporta a compra desse tipo de bem. E esse dado também mostra que muitas pessoas de classes mais altas e da classe média no geral, elas ainda se enrolam muito com esse tipo de modalidade de pagamento. Isso mostra o quê? Que as pessoas ainda elas têm um nível de consumo muito alto, às vezes muito acima da realidade que elas vivem. Esse é um problema que a gente enfrenta hoje, né, como sociedade, o fato das pessoas estarem muito propensas ao consumo, elas querem consumir, elas têm a ânsia de possuir muito exacerbada. E com rede social, com venda online, com todo esse aparato aí que bombardeia a gente diariamente, é muito difícil que a gente não caia nesse tipo de consumo. Então hoje a gente consome muito, então esse é um dos principais motivos pelo qual as pessoas se enrolam tanto com o cartão de crédito, que é a falta de um planejamento financeiro, a falta de um controle pessoal ali dentro de casa e o exagero dentro do consumo. E o outro dado que chama muito a atenção nesse relatório do Serasa é que 20,8% desse montante de dívidas de 494 bilhões que eu comentei, ele está dentro de contas de consumo, que aqui é chamado de utilities. Então, o que é isso? É a conta de energia elétrica, é a conta de água, é a conta de gás, ou seja, são produtos, né, são bens, de sobrevivência, né? A gente precisa deles para poder ter um mínimo de dignidade na nossa existência. E 20% da dívida hoje desses inadimplentes é dentro dessas contas. Eles não conseguem pagar uma conta de energia, eles não conseguem pagar uma conta de água e de gás. Né? Isso mostra uma fragilidade social muito grande ainda dentro do país. A taxa de juros alta, como nós estamos vivenciando agora, e uma inflação ainda persistente ali, que está difícil de voltar para baixo da nossa meta, são os dois fatores que empurram esses índices de endividamento das famílias e mantêm eles tão altos. E, infelizmente, não existe uma solução para esse problema. Esse problema é um efeito colateral de uma economia de livre mercado. Esse é o efeito colateral do capitalismo, né, de existir endividamento e de existir pessoas que não conseguem manter um estilo de vida básico, né, e elas precisam se endividar para conseguir se manter nisso. O que a gente pode fazer, nós, trabalhadores, é procurar ao máximo buscar ferramentas de controle financeiro, ferramentas de orçamento pessoal que façam a gente ter um pouco mais de consciência, tanto no consumo, né, para que a gente consuma com mais consciência, consuma menos, e para que a gente consiga controlar a renda que a gente consegue colocar para dentro de casa.
né? Então, se eu tenho um nível de renda, eu vou ter que adaptar toda a minha vida, todo o meu consumo, meu estilo de vida, para que ele caiba dentro desse nível de renda que eu possuo. Essa é uma tarefa muito difícil, essa é uma tarefa praticamente impossível, que a maioria das pessoas não pratica, mesmo as pessoas que têm acesso, né, ao conhecimento, que podem buscar esse tipo de ferramenta, elas não fazem, não é culturalmente presente nos países emergentes, e no nosso país também esse tipo de comportamento, né, comportamento de controle financeiro pessoal. Mas a gente que sobrevive de renda de salário precisa entender o poder que isso tem, né, no nosso ano, na nossa vida, e começar a aplicar aí esse tipo de ferramenta aí para nossas vidas. Esse é o único jeito que a gente tem de conseguir se manter girando nessa engrenagem doida que é o livre mercado.